Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Diácono Wellington, bola de fogo, amém? Dá um passo à frente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Louvado seja o teu nome. Irmãos, que vontade de correr daqui. Mas louvado seja o nome do Senhor. Falar de Jesus é sempre bom, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falar alguma coisa aqui depois do diácono Jean, presbítero Valério, evangelista Damião, diácono Tony, pastor misericórdia. Mateus 6. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mateus 6. Versículo 33. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Jean, quando falou aqui na palavra introdutória, ele estava falando de uma herança que aquele jovem tinha. E Jesus pediu para ele entregar aos pobres e seguir, e ele não deixou. O pastor estava falando dos discípulos nas primeiras conversões. E ele dizia que os que se agregavam, eles vendiam suas fazendas. Eles vendiam as suas heranças e colocavam aos pés dos discípulos. E o versículo 33 de Mateus 6 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode se assentar, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando nessa passagem esses dias, e Deus tem falado muito ao meu coração nesse texto. O Espírito Santo vem falando comigo: Wellington, qual é a herança que você vai deixar? Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos, para a sua família? E eu me preocupei com isso, irmãos, porque muitas das vezes nós estamos preocupados com heranças materiais, com heranças terrenas. E eu tenho visto, eu trabalho no meio de pessoas que têm muito dinheiro, e a herança que eles deixam é herança material. E nós vemos aqueles filhos que recebem aquela herança e vai embora por baixo dos dedos, por dentro dos dedos. Porque os pais não se preocuparam em deixar uma herança espiritual. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Qual a nossa herança? O que nós deixaremos para os nossos filhos, para a nossa parentela? Eu, na quarta-feira, estava contando na igreja sobre a minha filha de 3 anos. Que a gente deita para dormir, a gente faz de propósito, senta na cama e deita. Ela diz assim: papai, o senhor está esquecendo de uma coisa. Aí eu falo: o que, Heloísa? O senhor está esquecendo de orar. E eu falo assim: então ora, você. Ela fecha o olho, irmãos. Ela começa a orar, daqui a pouco minha lágrima está caindo. Ela dizendo: papai do céu, cobre toda a minha família com teu sangue.
Guarda a minha família, papai do céu. Queridos, e eu fico pensando, eu ouvindo aquela oração, a lágrima vai caindo no rosto. E eu dizendo, Jesus, eu quero deixar uma herança espiritual. Embora que eu não consiga deixar coisas terrenas para ela, mas uma coisa eu tenho no meu coração e eu tenho certeza que Deus me ajudará a deixar isso implantado nela. As pessoas dizem, Luísa, quando você crescer, você quer ser o quê? Ela fala, missionária. Eu digo, oh, glória, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas são isso, queridos, valores espirituais. Muitas vezes nos preocupamos com as coisas da terra. No versículo 34 diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós nos preocupamos, às vezes, com coisas que não têm valor. Louvado seja o teu nome. Esses dias na minha casa, eu estava conversando com a minha esposa e ela dizia, Wellington, o meu coração está pesado. Eu não consigo perdoar. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Não diz uma coisa dessa. Ela dizia, meu coração está pesado. O que tu me diz aí disso? Eu falei, filha, um coração sujo, a Bíblia fala que não entrará no reino dos céus. Tem que estar com o coração puro. E nós oramos um dia, e no outro dia a pessoa que ela tinha raiva estava na minha casa. Ela disse, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão. Eu falei, a melhor coisa que você fará na sua vida, minha filha. Porque se Jesus voltar hoje, e você tiver com o coração limpo, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Vocês não têm noção do que aconteceu na minha casa depois desse dia. E houve o perdão. A minha esposa disse que quando ela pediu perdão, ela sentiu uma mão dentro dela, arrancando um coração que como fosse um coração de pedra, e colocando um coração novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu saí e voltei para o trabalho, daí a pouco o patrão estava me ligando, Wellington, vê o que está acontecendo na tua casa. Olha o que está acontecendo lá. E eu saí de lá agora, estava tudo bem. E quando eu entrei na minha casa, irmãos, estava uma gritaria. As irmãs marchando dentro de casa. As irmãs chorando. E eu entrei e me assustei com aquilo. E o patrão vai lá e resolve aquilo, cara, que estão batendo, estão quebrando tudo lá. Mas, irmãos, quando eu entrei que vi aquilo, sabe, quando fala que a glória de Deus entrou no templo, né? E eles não conseguiam ficar em pé diante da glória de Deus. Era mais ou menos isso, irmão, que estava acontecendo na minha casa. A minha pequenininha chorando, correndo dentro de casa. Eu disse, você está chorando por quê? Ela dizia, papai, é a presença de Deus. Irmão, você tem noção que é isso, querido? Uma criança de 3 anos falar isso. E aconteceu o perdão, irmãos. E depois disso, Deus abriu a visão da minha esposa e aconteceram coisas sobrenaturais na minha casa. E eu louvava a Deus e dizia, Deus, muito obrigado por essa herança. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Eu quero estar preocupado, meu irmão, se Jesus voltar hoje. Aleluia. Aleluia, para arrebatar a sua igreja. E nós estamos preparados. Pedro vai dizer para Jesus, Jesus, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus vai dizer, não, até 7 não. Eu te digo 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. 70 vezes 7. Os versículos seguintes vai contar a história de um credor incompassivo que mandou fazer um censo no reino para ver quem estava devendo para ele. E encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. E disse, manda prender até que ele pague a dívida. Aleluias. E aquele
E aquele servo pediu misericórdia ao rei, e o rei teve misericórdia dele. Mas saindo aquele servo da presença do rei, ele encontrou um conservo dele, que lhe devia, que tinha uma dívida com ele. E ele não perdoou aquele conservo. Só que o detalhe, a dívida que ele tinha com o rei era uma dívida impagável. Se ele trabalhasse a vida inteira, não conseguiria pagar essa dívida. E a dívida que o servo tinha com ele era uma dívida pagável. Só que aquele servo não teve misericórdia do seu servo. E os soldados, vendo aquilo, avisaram ao rei. E o rei mandou pegar ele e prendê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão? Nós tínhamos uma dívida impagável. Existia uma dívida impagável, querido, que nós nunca conseguiríamos pagar. Mas Jesus, em Colossenses, vai dizer que havia uma cédula que era contrária a nós, que de alguma forma era contrária a nós. E Cristo tomou essa cédula e cravou-a na cruz. Aleluia! Foi pago um alto preço, querido, por mim e por você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E muitas vezes, louvado seja o teu nome, Jesus. O irmão que está do nosso lado. O irmão está do nosso lado, nós não conseguimos perdoar. Nós tínhamos uma dívida impagável. Estávamos condenados a ir para o inferno. E Ele nos perdoou. E Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas muitas das vezes, dentro do nosso lar, nós não conseguimos perdoar. Glória. E dentro do lar é onde nós mais precisamos perdoar. Porque convive conosco. Quem é casado aqui sabe que está tudo bem no casamento. Daí a pouco vira tudo. Do nada acontece tudo, vira tudo. E a Bíblia diz que não se põe um sol sem que seja desfeito isso. E nós insistimos. E nós não perdoamos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma coisa tão séria, irmãos. Isso é uma coisa tão séria. A Bíblia diz: quem herdará o reino dos céus? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Mas nós não abrimos o nosso coração. Nós temos medo de abrir o nosso coração e de rasgar o nosso coração e dizer: me perdoa. Mas como eu vou perdoar se eu não fiz nada? Oh, glória! Como eu vou perdoar se foi ele quem me traiu, se foi ela quem me traiu? Por que eu devo perdoar? Meu querido, você já imaginou se Jesus fosse pensar nisso? Oh, glória! Você já imaginou que cada vez que nós errássemos, Jesus dissesse: não quero mais saber de você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça dele aqui, querido. Aleluias.
não é fácil. Mas quando nós perdoamos, é como se nós tivéssemos nos livrado de um fardo. Quando nós não perdoamos, é como se nós carregássemos aquela pessoa nas nossas costas o tempo todo. Você vai e aquilo te persegue. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar daquilo e aquilo não te causar mais dor. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aí nós oramos a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoando aos nossos devedores. Será que perdoamos mesmo, irmão? Será que estamos dispostos a perdoar, a perder? A palavra perdão se deriva de perda. Será que nós estamos dispostos de verdade a dizer, eu perco para você? Porque evangelho, querido, é barraio. Porque evangelho é perda. Porque evangelho é renúncia. Nós queremos a bênção. Nós queremos as maravilhas. Oh, glória. Mas muitas vezes não renunciamos. E isso nos causa, muitas das vezes, insônia. Nós estudávamos ontem na escola dominical sobre a perda do sono por causa do pecado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu dizia na sala dos jovens, o ruim, querido, não é você pecar. Pecar é ruim, mas o ruim não é isso. O ruim é quando você peca e você não sente mais o Espírito Santo falar com você. O ruim é quando você faz o que você fazia e o Espírito Santo dizia, ei, não é por aí. Não entra aí. Oh, glória. E hoje você faz e entra e não ouve mais nada. Se a situação for essa, querido, temos que nos preocupar muito. Mateus 7, no versículo 13 vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, meu irmão, de abrirmos o nosso coração. Até porque muitas das vezes fantasiamos super crentes, pessoas que não sentem nada, que são espiritualíssimos, e na verdade não é assim. Pessoas que aparentam uma santidade, mas na verdade por dentro está morto. Oh, glória. Quantas pessoas no nosso meio estão com o coração ferido? Quantas pessoas no nosso meio não conseguem? Eu conheço várias pessoas
que dizem: eu não consigo mais ir para a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Mas por quê? Porque me feriram. Eu falei: querido, se você entrou lá por causa do homem, você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida. Se você sai de lá por causa do homem, você nunca teve Cristo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Você vai ver aquela passagem do joio e do trigo. E os lavadores vão dizer: Senhor, você quer que eu vá lá e arranque o joio? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: não, não arranca. Deixa crescer junto. Que no dia da colheita, então, querido, não se preocupe se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te caluniou. Ah, mas estava do meu lado. Não se preocupe. Você tem um alvo, e o teu alvo é Cristo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando aquela dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando falta o recurso. É adorar a Deus quando falta tudo, querido. Pode faltar tudo. Esses dias eu orando, eu dizia: Senhor, que me falte tudo, Senhor. É uma oração meio maluca, irmão. Mas que não falte a tua presença na minha vida. Oh, glória. Davi vai dizer no Salmo 51, aleluia: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Oh, glória. Moisés falando com Deus, fala assim: Senhor, eu não vou dar um passo sem a tua presença. Se o Senhor não for conosco, eu não irei. Oh, glória. Então, querido, que nos falte tudo. Que nos falte tudo. Aleluia. Mas que não falte a presença dEle. Aleluia. Porque na presença dEle a fartura de alegria. Nós vemos no mundo uma alegria momentânea, que são muitos que se enveredam por essa alegria. Mas ontem nós estávamos na igreja, adorando a Deus. Que culto gostoso, irmãos. Eu dizia: Deus, não tire isso de mim, Senhor. Não tire isso de nós. Essa alegria de te adorar. Essa alegria de te engrandecer, Senhor. Porque muitos têm perdido isso, irmãos. Nós viemos muitas das vezes para a casa de Deus, mas na verdade não viemos prestar o culto a quem é devido. Nós estamos com o coração entristecidos com as adversidades do dia a dia, como o Tony falou. Mas nós não podemos perder isso. Esse desejo, essa alegria de adorar o Senhor. Porque enquanto você abre o seu coração, meu irmão, oh glória. Esses dias eu estava orando e eu dizia: Senhor, visita a minha casa, Senhor. Ah, Senhor, entra lá com providência agora.
Queridos, e no momento que eu estava orando, eu conversei com a minha esposa, depois ela falou: Wellington, eu senti uma coisa tão gostosa. Eu já estava deitada para dormir, e a presença de Deus nos inundou de uma forma tão poderosa. Então muitas das vezes nós estamos aqui, o irmão diz: irmão, e quando você está adorando, Deus está visitando a sua casa, e nós não acreditamos. Mas eu tive a certeza, irmãos. Hoje quando o irmão diz: ei, enquanto você está adorando, o anjo está visitando a tua casa, eu estou glorificando ao Senhor, porque eu tenho certeza que é verdade. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Imagina só a herança que aquela menina na casa de Naamã deixou. Você consegue imaginar isso, irmãos? Como o pastor Valério falou, ela tinha tudo para dizer: vai morrer. Ele me tirou do meu lugar. Ela tinha tudo para ter o rancor no coração dela, para ter a mágoa, mas ela escolheu perdoar. Ela escolheu dizer: ei, lá você vai encontrar a cura. Oh, glória. Então se preocupe, irmãos, que nós venhamos nos preocupar em deixarmos uma herança espiritual. Espiritual. Esses dias na minha casa, eu estava com uma dor na coluna terrível, terrível. Eu fui deitar, não conseguia nem andar. Aí a minha filhinha falou assim: papai, deixa eu orar para Jesus curar. Queridos, no outro dia eu acordei. Cadê a dor? Você que é pai, você que é mãe, se preocupe em deixar uma herança espiritual. Você que é filho, que seu pai, sua mãe não é cristão, se preocupe em deixar uma herança espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, com a permissão do nosso pastor, você pode se colocar sobre seus pés. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que não é cristão ainda? Que não confessou Cristo como seu Salvador? Aleluias. Que não entregou sua vida para Cristo ainda? Eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, se você está afastado dos caminhos do Senhor, assim como eu um dia estava perdido no lamaçal do pecado, muitos diziam que não tinha mais jeito, e eu tomei essa decisão, entreguei minha vida para Cristo. E olha o que Ele faz, irmãos. E olha o que Ele faz. Pega um jovem que não tinha perspectiva nenhuma, e coloca no meio dos príncipes e princesas do Senhor.
Um jovem que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Que muitos diziam, vai morrer. Não tem jeito. Jesus me salvou. Ele me aceitou, me libertou. E hoje eu vivo para falar do amor dele. Se tem alguém aqui que não é cristão e quer entregar sua vida para Cristo, vem aqui na frente que os pastores irão orar por você. Os pastores irão abençoar a tua vida. Irão te acompanhar, irão te conduzir por esse caminho tão maravilhoso. Se porventura não tem, ou se tem, está com vergonha, que o Senhor te dê outra oportunidade, querido. Que você possa entregar a sua vida para Ele, e que Ele venha mudar a sua vida por completo no nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Não.